Retenções na fonte em sede de IRS, no âmbito dos rendimentos do trabalho dependente, vão ser realizadas com base nas tabelas de retenção na fonte. Essas tabelas de retenção na fonte, elas têm em consideração a situação familiar dos trabalhadores. E essas mesmas tabelas estão referenciadas na nossa formação. Trata-se do tema número 9 e também de seguida vai ter acesso às novas tabelas de retenção já publicadas e que vão estar em vigor ao longo do presente ano. Como é que funcionam as tabelas de retenção na fonte para os rendimentos do trabalho dependente aplicáveis aos residentes? As tabelas estão organizadas da seguinte forma. A tabela número um, ela destina-se a trabalho dependente e destina-se àqueles que têm a situação familiar de não casado sem dependentes ou casado 2 titulares. Pois a tabela número 2 aplica-se ao trabalho dependente para não casados com um ou mais dependentes. A tabela 3 para casado único titular. Seguidamente, a tabela 4, 5, 6 e 7 aplica-se a trabalhadores com deficiência e cada uma delas em função da sua situação familiar. Temos ainda as tabelas 8 e 9 para pensões, em função da situação familiar do pensionista, mas aqui terá, portanto, tem a ver com a categoria H, e a tabela 10 e 11 para pensionistas, mas com deficiência e também em função da sua situação familiar. Vamo-nos focar fundamentalmente nas tabelas que se aplicam ao trabalhador da empresa que obtém rendimentos do trabalho dependente, ou seja, para trabalho dependente. Algumas situações a considerar para a aplicação das tabelas. Como eu referi, a tabela número um aplica-se ao trabalho dependente para trabalhadores não casados, sem dependentes, ou então casados 2 titulares. Casado 2 titulares significa que ambos os cônjuges ah, obtêm rendimentos. Não casado pode ser solteiro ou então viúvo, divorciado. Casado pode ser casado efetivamente ou então união de facto. Como é que nós aplicamos estas tabelas? Em função do rendimento que é objeto de retenção na fonte naquele mês, vamos nos situar aqui numa linha. Imaginemos, por exemplo, que um trabalhador tem um rendimento mensal que vai ser objeto de retenção na fonte, ou seja, sujeito, de 1.600 euros. E esse trabalhador obedece à tabela número um. Ele é não casado e sem dependentes. Para 1.600 euros, eu vou me posicionar na linha que imediatamente ultrapassa esse valor, ou seja, até 1.819, porque 1.212 não chega. O trabalhador tem um vencimento ou um valor sujeito a IRS naquele mês de 1.600 até 1.819. Aplico uma taxa de 24,10 e a chamada taxa marginal máxima, portanto os 1.600 vão ficar sujeitos a 24,10% e vai abater 193,33. Como não tem dependentes, não tem ali qualquer valor ou parcela adicional a abater por dependente. Agora imagine-se, por exemplo, um trabalhador que tem um vencimento de 1.100 euros
e esse trabalhador é casado, 2 titulares e tem um dependente. Também vai ser utilizada a tabela número um, casado, 2 titulares, podendo ter, ou não dependentes. Portanto, se o trabalhador efetivamente, portanto, casado, 2 titulares, eu disse, e um dependente, é o caso concreto do trabalhador, assim é que está correto conforme eu referi. Para 1.100 euros, a minha posição vai ser até 1.108. Fica com uma taxa de 15,7% e a parcela a bater tem que ser calculada através desta fórmula: 15,7% vezes 1,35 vezes 1.554,83 menos 1.100. O R aqui é a remuneração. E fazemos este cálculo e temos a parcela a abater. Como tem um dependente, ainda vai abater 21,43. 1.100 euros vezes 15,7 menos a parcela a abater que resulta desta fórmula, em que eu substituo o R por 1.100, menos 21,43, porque, conforme eu referi, tem um dependente. A tabela número 2 é utilizada para o não casado com um ou mais dependentes, e a tabela número 3 é utilizada para o casado único titular. Vamos ver aqui as nuances fundamentais, as questões fundamentais da aplicação das tabelas. O montante da retenção na fonte é calculado mensalmente, multiplicando a remuneração ou o rendimento sujeito à retenção pela taxa marginal, menos a parcela a bater, menos a parcela adicional a bater, vezes o número de dependentes. Se não tiver dependentes, portanto, a retenção é o rendimento sujeito a IRS vezes a taxa marginal menos a parcela a abater. Taxa marginal é sempre aquela que se identifica aqui como taxa marginal. E depois a parcela a abater está sempre na coluna parcela a abater e, em função de dependentes, também temos ali a possibilidade da dedução. Algumas questões especiais que eu aqui identifico no manual, mas vou referir aqui as mais importantes, aquelas que podem ocorrer de forma mais comum, para além das questões das deficiências, que está aqui explicado. Se o trabalhador tiver trabalho suplementar, as tais horas extra, já sabemos que elas fazem retenção na fonte autónoma. Mas quando for paga a remuneração relativa a trabalho suplementar, é aplicada uma taxa efetiva que corresponde a metade da taxa que resultou da aplicação da fórmula para a remuneração mensal normal do mês em que aquela é paga. O trabalho suplementar faz uma retenção na fonte autónoma, portanto separada do que o vencimento fará, e utiliza-se a taxa efetiva que sobre a remuneração mensal foi aplicada dividindo por 2. Já vamos exemplificar. Outra situação importante é quando temos trabalhadores com 3 ou mais dependentes. Se um trabalhador tiver 3 ou mais dependentes, a sua taxa marginal máxima é reduzida em 1 ponto percentual. Imaginemos, por exemplo, um trabalhador que é casado, 2 titulares, eu vou utilizar aqui a tabela número um. Tem um vencimento de 1.800 euros e tem 4 dependentes. 1.800 euros, vamos até 2.119. A taxa será 31,10, mas tem uma redução de 1 ponto percentual, ou seja, fica 30,10. Depois aplica-se uma dedução de 320,66, uma parcela a bater, e 21,43 vezes 4 dependentes. Portanto, temos esta situação para trabalhadores com 3 ou mais dependentes. Já sabemos que em uniões de facto se utiliza as tabelas dos sujeitos passivos casados
E o que é o casado único titular? Portanto, quando é que eu utilizo a tabela para, casado único titular? O que é um casado único titular? Um casado único titular, em primeiro lugar, eu posso dizer que só aquela pessoa é que ofere rendimentos. Portanto, o outro cônjuge não ofere. Portanto, as tabelas de retenção casado único titular só são aplicáveis quando o outro cônjuge ou unido de facto não aufira quaisquer rendimentos englobáveis ou auferindo ambos, portanto, quando os dois auferem rendimentos, o rendimento de um deles seja igual ou superior a 95% do rendimento englobado. Portanto, nestas duas possibilidades, nestas duas situações, classificamos o trabalhador como casado único titular e aplicamos a correspondente tabela casado único titular. Claro que se o trabalhador tiver uma deficiência superior ou igual a 60% de incapacidade, teremos de ir pela tabela para pessoa com deficiência, que também existe a tabela para casado único titular, que aqui seria a tabela 7. Os subsídios de férias e de Natal são sempre objeto de retenção na fonte autónoma, portanto separada. Eu não posso juntar o vencimento ou quaisquer outros rendimentos sujeitos ao subsídio de férias e ao de Natal. E quando se calcula as retenções na fonte através da aplicação destas tabelas que estamos aqui a observar, o cálculo feito obedece a um arredondamento muito específico que a norma prevê, é o artigo 99-E, a importância apurada mediante aplicação das taxas de retenção é arredondada para a unidade de euros inferior. Temos de fazer este arredondamento quando aplicamos estas tabelas aos rendimentos do trabalho dependente ou também das pensões, porque também existe aqui as tabelas para pensões. Vamos ver alguns exemplos. Um primeiro caso prático. Temos um casado, dois titulares, portanto, casado, dois titulares, um trabalhador que é casado, dois titulares, os dois oferem rendimentos e também foi calculado o trabalho suplementar, que faz retenção na fonte autónoma, já sabemos. E este exemplo vai nos indicar como é que isso funciona. O João Ferreira é diretor comercial, tem uma remuneração de 2.400 euros e naquele mês também teve trabalho suplementar que foi calculado com base nos acréscimos que vimos na videoaula anterior e calculou-se um total de 300 euros. Ele é casado, dois titulares, tem dois dependentes. E, portanto, para este trabalhador, vamos ter de utilizar a tabela número 1, trabalho dependente, casado, dois titulares, e também depois teremos direito a uma dedução para dependentes multiplicada por 2, são 2 dependentes. Portanto, utilizando a tabela número 1, fazemos os nossos cálculos da seguinte forma: a remuneração mensal é de 2.400 euros. Portanto, para 2.400 euros, eu vou-me situar no limite, ou portanto, na linha até 2.499. A taxa é de 34,90. Tem direito a uma parcela a abater de 401,19 e tem direito a uma parcela adicional a abater por cada dependente, que são dois, de 21,43. Então, fazendo a 2.400 vezes 34,90, subtraindo 401,19, parcela a abater, e subtraindo 2 vezes 21,43, parcela a abater por cada dependente, temos 393,55 de imposto retido na fonte. IRS categoria A. Este valor vai obedecer a um arredondamento por defeito para o euro.
A importância apurada mediante aplicação das taxas de retenção é arredondada para a unidade de euros inferior. Artigo 99 é número 1. E assim fazemos. Passa de 393,55 para 393. E agora calculamos a taxa efetiva de IRS. A taxa efetiva de IRS é sempre o valor do imposto retido, 393, a dividir pelo rendimento que foi objeto de retenção e que, no caso, 2.400. Isto dá uma taxa efetiva de 16,38, que é obrigatório vir no recibo de vencimento. 16,38 de taxa efetiva. E agora falta a retenção na fonte para o trabalho suplementar. E para o trabalho suplementar, vamos utilizar 50% desta taxa efetiva, que é assim que está estipulado na norma, metade da taxa efetiva, 50% da taxa efetiva, aplica-se de forma autónoma ao trabalho ou ao valor calculado em função do trabalho suplementar. Logo, o trabalho suplementar calculado, 300 euros, a taxa efetiva era 16,38, dividindo-a por 2, ou 50% dela, 8,19. Vou aplicar ao trabalho suplementar 8,19, portanto 24,57. Faço o arredondamento para o euro inferior, 24 euros. Logo, significa isso que vai ter a retenção na fonte de 393 mais a retenção na fonte do trabalho suplementar. E foram assim calculadas autonomamente. 417. Um segundo caso prático. Uma pessoa que é casada, único titular, portanto só ela aufere rendimentos, ou então, para efeitos de englobamento, o seu rendimento é superior a 95% do outro, portanto, no âmbito do agregado familiar, não esquecer aquela regra. E temos a Maria, que tem uma remuneração de 1.800 euros, é casada, único titular, o cônjuge não tem rendimentos e tem 3 dependentes. Portanto, como tem 3 dependentes, a sua taxa vai ser reduzida em 1 ponto percentual. Já vimos essa regra. E, portanto, o que é que vamos aqui fazer? Qual a tabela que se utiliza para casado único titular? É a tabela número 3. Tabela número 3, casado único titular. O rendimento sujeito a IRS naquele mês é de 1.800 euros. Vamos nos posicionar na linha que imediatamente ultrapassa esse valor, até 1962, porque 1432 não chega, até 1962. A taxa marginal é de 15,7, mas como ela tem 3 dependentes, vai ficar 14,7. Vai deduzir uma parcela a abater de 141,32. E depois vai deduzir 42,86, 42 euros e 86 cêntimos, vezes o número de dependentes, são 3. E, portanto, é assim que temos. A remuneração mensal de 1.800 euros, a taxa de 15,7, reduz 1 ponto percentual, 14,7, tem direito à parcela a abater de 141,32, a parcela adicional por dependente 42,86 vezes 3. Fazendo todo este cálculo, 1.800 vezes 14,7 menos a parcela a abater de 141,32 menos 42,86 vezes 3 dependentes, isto dá negativo, dá menos 5,3. E quando resultar um valor inferior a 0 ou 0, não há retenção na fonte. Portanto, o imposto retido na fonte para esta trabalhadora é 0 naquele mês.
ela só vai ter desconto de segurança social. Portanto, é assim que nós utilizamos as tabelas de retenção na fonte. Ficamos com estes dois exemplos e mais à frente na formação vamos ver vários outros exemplos num caso prático global que vamos aqui fazer. Até à próxima videoaula.